Olá, meus alunos. Vamos à nossa revisão bimestral de língua portuguesa. Assistam esse vídeo quantas vezes for possível para que vocês se preparem para a avaliação, ok? Olha, esse texto eu não vou fazer leitura. Vocês podem parar o vídeo, pausar, ler. Vocês também já têm esse material. Mas ele fala sobre a literatura da era digital, significa a literatura na internet. A tese é o quê? É o ponto de vista, aliás, o ponto de vista, a opinião apresentada no texto. Será que a internet tem sido um veículo de extrema importância? Ela é, mas o texto não está defendendo a internet, né, a importância da internet. As obras de poesia e ficção serem mais aceitas na internet, ele não está falando que essas obras são mais aceitas na internet do que no livro físico. Não é sobre isso. O fato de o autor conseguir fazer download de sua própria obra também não é sobre isso. Então, é a letra D. O número de obras literárias na internet tem crescido consideravelmente. Então, é por isso que os autores estão publicando suas obras, ok? A segunda, o trecho em que o autor argumenta sobre a publicação de obras virtuais está na letra C. Os autores estão publicando suas obras virtualmente porque o mundo virtual está mais acessível, né? Os leitores estão tendo mais acesso ao mundo virtual. Consequentemente, se os leitores estão tendo mais acesso a esse mundo virtual, os escritores vão querer publicar nesse meio, ok? Então, é a letra C. Terceiro, escritores não hesitam em publicar suas obras pela web. Esse pronome aqui, ele se refere a escritores, não a obras, né? Suas obras. Obras de quem? Dos escritores, letra D. Na sequência, há esse fragmento de romance, O Descobridor das Obras. Então, a gente vê aqui, pelas características, um texto narrativo, tá bom? O Descobridor das Coisas. Então, se é um texto narrativo, nós vemos aqui alguns pontos, a gente vinha de mãos dadas, sem pressa, né, de nada pela rua. Então, Totoca, então nós temos aqui esses dois narradores, personagens, né, tem o Totoca, tem o Zezé. Ele fala que cantava era bonito, Totoca sabia fazer outra coisa além de cantar, assobiar. Tá? Enfim, ele coloca aqui também que ele era muito feliz, então vamos às questões. O motivo da felicidade de Zezé era, então, de acordo com o texto, Zezé estava feliz porque o irmão mais velho ensinava as coisas. É só vocês verificar lá no texto que ele diz assim, o Zezé estava contente porque o irmão mais velho ensinava as coisas. Você vai encontrar esse trecho. Todos esses outros 3 pontos estão no texto, mas não é o motivo da felicidade de Zezé, ok? No trecho, tinha uma cor bem queimada. Esse bem queimada, ele tem sentido de quê? De pálida, anêmica, descorada ou bronzeada. Então, a gente vê que está de acordo com a letra D. Segundo o narrador, o que Totoca sabia fazer além de cantar? Então, de acordo com eu mencionei lá no texto, ele gostava de assobiar. A questão 7 é, pesa-lhe tanto que busca todos os meios possíveis para livrar-se dele que é do tempo livre. Olha, o tempo livre que lhe resta pesa-lhe tanto que ele procura. Então, nesse caso aqui, se ele não tivesse esse tempo livre, ele não iria buscar isso aqui. Então, o efeito do tempo livre é ele tentar encontrar algo para fazer, para cobrir esse tempo, para não ficar com o tempo livre. Então, nós temos aí uma consequência. Próximo texto é para responder as questões de 8 a 10, regime, ginástica e cama. Vamos às questões. A grande questão de quem tenta se livrar dos quilos em excesso, a expressão destacada tem sentido de quê? Então, nós temos aí quilinhos em excesso e quilinhos a mais, ok? O item que estabelece uma relação de causa e consequência é, então, a resposta é a letra B. Se você verificar, você vai ver essa causa e consequência. Dormir pouco, o que acaba acontecendo? O efeito sanfona. Na primeira aqui, o período de pouco sono, a queima de gordura corporal. Se você, conforme o texto, se você dorme pouco, você não vai queimar gordura, tá bom? Você vai aumentar o peso. Uma série de estudos vem demonstrando e publicar revistas científicas, isso aqui são todos fatos. Aliás, não tem ideia de causa e consequência. O item que evidencia uma opinião é
A opinião, sabendo que é o ponto de vista, a ideia e que é o que a pessoa pensa sobre determinada coisa. Então, o consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia. A pesquisa mais recente e uma das mais intrigantes, ó, aqui já vê aqui um adjetivo. Então, isso aqui, todas as outras se pode comprovar, ok? É fato. O texto aquarela, então nós temos esse texto aqui, que ele fala numa folha qualquer, o desenho só amarelo, ele vai com ela viajando Havaí, Pequim, Istambul. A gente vê aqui que há um giro em simples compasso, um círculo faça o mundo, o menino caminhando, chega no muro. Não nos cabe conhecer e ver o que virá, o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linha. Então ele coloca aqui, né? Ele vem colocando aqui toda uma trajetória, né? O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar, enfim. Então vamos às questões. A música fala sobre a trajetória da vida. Então ele fala aí do futuro, ele fala de várias coisas. Retorne que você vai perceber dos pontos que ele vai colocando aí da vida que vai passando, né? Todas as coisas que vão acontecendo. Na segunda, qual trecho apresenta marcas que evidenciam a ação do próprio narrador? A ação do próprio narrador. Um menino caminha e caminhando chega no muro. Isso aqui eu posso dizer que seja do narrador. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Olha aqui, o narrador está dizendo, numa folha qualquer, eu desenho. Ele desenha. Então, nós temos aqui a presença na letra B, entre uma nuvem surgindo, um lindo avião, um céu. Então, a gente vê que o narrador pratica ação na letra B. O item que apresenta nível de linguagem coloquial tem a presença na letra A, cai num pedacinho. Então, essa linguagem, normalmente essa questão do diminutivo, usamos mais no nosso dia a dia, ok? O verso, um menino caminha e caminhando chega no muro, significa as dificuldades. Ele chega no muro, essa trajetória da vida, esse menino, ele chega né, posso até dizer que ele chega a crescer, né? São essas dificuldades que ele acaba se deparando na vida adulta. Então, esse muro representando essas dificuldades. O próximo texto conta o projeto de lei, Sorocaba não vai ter rodeio. Então, aqui é um abaixo-assinado, a gente vê isso aqui nesse parágrafo, assim, o presente abaixo-assinado tem por objetivo, olha aqui a própria finalidade no texto, no corpo aqui do texto. Objetivo, solicitar o prefeito de Sorocaba, que é o prefeito Rodrigo Manga. Aí ele diz, prefeito Rodrigo Manga, vete o projeto de lei, esse projeto de lei 213, que é essa questão de acabar com os rodeios, ok? Então, ele diz prefeito Rodrigo Manga, ele está se referindo, se dirigindo ao prefeito. A finalidade do texto como já mencionei no próprio texto, solicitar. Não é informar, nem reclamar, nem comunicar. A ideia principal do texto é a vetação da reabertura dos rodeios. Quando ele se dirigiu lá, prefeito Rodrigo Manga, vetar é acabar, né? Deixar de acontecer. Então, nós temos aí a letra B, a vetação da reabertura dos rodeios, são contra os rodeios. O abaixo-assinado tem como destinatário a quem ele se destina, o prefeito Rodrigo Manga. Prefeito Rodrigo Manga, vete a vírgula, essa vírgulazinha aqui, ela foi usada para quê? Indica aí um chamamento, ela marca um chamamento, porque ela está se dirigindo ao prefeito, está fazendo um chamamento ao prefeito para ele vetar, ok? Então, nós temos um vocativo que dá essa ideia de chamamento. Na análise linguística, há esse trecho aqui, a análise linguística com relação ao pronome relativo, que é esse pronome que ele se refere ao termo anterior, ok? O pronome relativo em destaque se refere a quê?
Então, nos países da Europa, apesar da enorme quantidade de livraria e bibliotecas e de todas as leis de incentivo à publicação que barateiam o preço, é só você fazer essa pergunta. O que barateia o preço? Aí você tem a resposta, né? Lei de incentivo à publicação, que está aqui na letra A, ok? Releia o trecho para responder as questões 2 e 3. Analise os períodos em que a palavra que está destacada e reescreva a oração em que o que é um pronome relativo. Lembrando que o pronome relativo é aquele pronome em que ele substitui a palavra anteriormente mencionada. E é o terceiro aqui, né? E eu estava me lembrando de uma música, né, que mamãe cantava. Mamãe cantava o quê? Então, nós temos aqui uma música, ok? Então, no caso aqui, é o pronome esse que, um pronome relativo, que ele substitui a palavra música. Qual palavra o pronome relativo que retoma? Então, palavra música. O próximo, empatia, o sentimento que pode mudar a sociedade. Em empatia, o sentimento que pode mudar a sociedade é a oração em destaque. Conceitua, o que faz essa oração? Ela especifica. Então, aqui é um caso de oração subordinada adjetiva restritiva, que existe a restritiva e existe a explicativa. A explicativa, normalmente, ela vem separada por vírgula. Antes do pronome relativo, tem uma vírgula. Não é uma vírgula em qualquer posição da oração, é antes do pronome relativo. Esse pronome relativo, ele se refere ao sentimento. Sentimento que pode mudar a sociedade. O que pode mudar a sociedade? É o sentimento. Então, no caso aqui, ela é uma restritiva porque ela vem especificar, restringir. E uma das características, ela não possui a vírgula antes do pronome relativo que. A oração em destaque especifica a palavra sentimento, né? Ele pode mudar a sociedade. Quem é que pode mudar a sociedade? O sentimento. Então, na questão 5, nós temos que a vida lhe deu. O pronome relativo que ele retoma que palavra aqui no texto? Então, nós temos aqui, ó, esquece dos socos, pontapés, golpes, baixos que a vida lhe deu, lhe dará. O que a vida lhe deu? É só você fazer essa pergunta. O que a vida lhe deu? Quando você tem esse que e faz essa pergunta e ele te dá a resposta que vem antes, então você vai ter um pronome relativo. Ele está substituindo essas palavras. A vida deu soco, pontapés, golpes baixos, ok? E a outra ele pergunta, o item que apresenta uma oração subordinada explicativa, ela vem separada por pontuação, ou vírgula, travessão, enfim. Mas ele separa do seu referente com uma pontuação. Nós temos aqui a letra D, que é isso aqui, a moça, que não era Capitu. Quem que não era Capitu? A moça. E vem separado por pontuação, então ela é uma explicativa. Então, esse texto para responder as questões, as 4 questões, vamos a ela. Eu te dei um papo e você nem deu resposta. A palavra em destaque classifica-se como. Então, este I aqui é uma conjunção coordenativa. As conjunções coordenativas são aditiva, alternativa, explicativa, adversativa e tem a conclusiva, são 5, ok? Então, não esqueçam, conjunções coordenativas, todas aqui são conjunções coordenativas, tudo bem? Então, quando se fizer essa pergunta, você já sabe, é uma coordenativa. Há uma conjunção coordenativa adversativa em letra A. Tem aqui o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, dá essa ideia de oposição. No trecho, outra vez você não queira se envolver, a palavra em destaque, ela introduz uma oração coordenada, o que? A alternativa, esse ou, ora, enfim, dá essa ideia de escolha, de alternância, uma coisa ou outra, ou aquilo ou isto, enfim. Na quarta, no verso, mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Esse mas aqui, ela dá a ideia de quê? De oposição, como eu já mencionei. Oposição, contradição, porque a adversativa vem de adversário. Adversário são contrários, né? São opostos. Tudo bem? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure pelo WhatsApp. Enfim, vocês têm meu número. E um abraço. Revejam esse vídeo
quantas vezes for possível para que vocês consigam compreender. Então, tchau, tchau e sucesso!